Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma roda de conversa do RH Top 5 2025. Eu sou Vitória Leal, redatora do Grupo Top RH. Sou uma mulher branca, de estatura mediana, tenho cabelos longos, castanhos, estou usando óculos e vestindo uma camiseta branca. No meu fundo tem uma janela que dá para uma parede branca com algumas flores, algumas plantas. Estamos agora na trilha Gestão Transformadora e o tema que trazemos agora é produtividade responsável. Como a gestão pode conduzir pessoas e empresas ao sucesso. Estou aqui para conversar sobre esse tema com o Adriano Lima, que concorre ao prêmio Top of Mind RH na categoria HR Influencer, e o Rogério Leme, CEO da Leme Consultoria, empresa que concorre na categoria Consultoria para RH. Agradeço a presença de vocês, Adriano e Rogério. Eu convido vocês também a se apresentarem rapidinho e fazerem suas audiodescrições, por favor. Começa bom dia a todos. Bom dia a todos. Bom dia não, né? Bem-vindo aí a galera aí que está nos assistindo. Prazer estar aqui com você, Vitória. E mais prazer ainda estar aqui com você, Rogério, a Leme Consultoria, que é um ícone de gestão aí na área de RH, né? Que eu conheço há tanto tempo. Então é uma honra estar aqui compartilhando essa tela com você. Eu sou um homem branco, estou aqui com um casaco verde, uma camiseta azul marinho, um óculos preto, tenho cabelos pretos um pouco já grisalhos. E passa a palavra aí agora ao Rogério. Olá pessoal, tudo bem? Como vai, Vitória, Adriana? É um prazer aqui compartilhar esse momento com vocês. Sou Rogério Leme, fundador da Leme Consultoria, há 29 anos aí no mercado. Sou um homem branco, já com os meus 54 anos, né? Então, o meu cabelo, embora seja aí mais escuro e um pouquinho encaracolado, né? Mas ele não é branco, não é grisalho, porém eu tenho umas entradinhas meio que fortes aqui na minha testa, aqui do meu cabelo. Mas assim, uso barba, estou com uma blusa azul, né? Porque nós estamos aqui com um friozinho e como vocês só estão me vendo da cintura para cima, aqui na minha perna eu tenho um cobertorzinho vermelho aqui para poder aquecer um pouquinho, mas vai ser um dia aqui muito emocionante e é um prazer compartilhar esse momento com vocês. Ótimo, bem detalhada essa audiodescrição de vocês dois, gostei. Bom, eu acho que para a gente começar o nosso papo, né, acho interessante a gente entender melhor esse conceito que norteia esse nosso papo, né. Adriano, eu queria que você pudesse falar um pouquinho para a gente o que é essa produtividade responsável, né, e por que esse conceito deveria substituir o velho mais entregas em menos tempo? Bom, é mais um dos conceitos que a gente tem aí na gestão, né? Longe aí de ser um modismo, não vou chamá-lo assim, mas creio que é um termo que bem se aplica aí ao nosso momento, né? Vivido aí nos últimos anos, em que muitas vezes por muitas pressões que os gestores estão passando, os empreendedores estão passando também por tantos desafios aí de tecnologia, de eficiência, de conquista de cliente, de reputação. Muitas vezes a gente se vê pressionado, já somos pressionados, né, numa vida normal, a entregar resultados e muitas vezes sob determinada pressão a gente pode acabar perdendo aí o foco, né, do que é realmente o resultado sustentável para que a gente consiga, né, encontrar objetivos aí que sejam realizados, mas que não sejam à custa, né, da saúde das pessoas, né, da reputação da empresa, né, de algo que faça mal aí à sociedade, ao meio ambiente. Então eu faço essa pequena introdução aí dizendo que é um termo bastante importante e que a gente deve perseguir aí na nossa gestão, sempre com muita responsabilidade para que os resultados sejam alcançados sim, mas sem nenhum prejuízo a nenhuma dessas dimensões que eu citei aqui. Ótimo, a gente tem visto, né, cada vez mais essa busca por esse equilíbrio mesmo, né, tipo, eu acho que tem que ter produtividade, mas tem que ser de uma forma saudável. Rogério, eu queria também entrar aqui também um pouquinho, qual o papel da liderança, né, nessa construção desse ambiente produtivo e ao mesmo tempo saudável, e se você acha que as lideranças estão maduras para cumprir esse papel nesse momento? Legal. Bom, quando a gente fala de produtividade, a gente tem diversos vieses, mas a gente precisa gerar resultado. Então, não dá para a gente começar a falar de uma produtividade se a gente não
tiver como um princípio uma liderança forte, inspiradora, mas totalmente voltada e focada no resultado e na estratégia. Então, a primeira coisa que eu entendo é a liderança compreender e viver e vivenciar aquilo que a gente chama de competências de sustentação do negócio. Se a gente não tiver esse primeiro passo, se a gente não tiver esse primeiro momento, os resultados não vão chegar. Então, a gente não vai ter uma produtividade. E então, ela precisa entender o que realmente sustenta o negócio e fomentar isso junto aos seus colaboradores, junto às suas equipes. Esse é o primeiro passo. Por quê? A gente precisa desenvolver nas pessoas, na realidade, um princípio e uma proatividade para que as pessoas façam aquilo que precisa ser feito sem que necessariamente a gente tenha que obrigá-las ou empurrá-las para que elas façam essas questões. Então, desenvolver esse pensamento, esse mindset, trazendo com base a esses pontos de sustentação e gerar o quê? Uma conexão com a sua equipe de propósito. Parece até chavão, mas na realidade, o que motiva as pessoas e o que motiva essa geração que está aí, essa nova geração, a gente sempre teve uma nova geração no mercado, né? Só muda a nomenclatura, X, Y, Z, mas nós também já fomos uma geração nova, né? Mas essa que está hoje, na realidade, o que motiva, na realidade, é uma conexão. Eles querem se sentir fazendo parte, eles querem também ser protagonista. E aí, esta conexão de propósito, na realidade, é a base dessa sustentação. Então, um ambiente saudável, um ambiente psicologicamente seguro, onde eles possam, os colaboradores podem colaborar, contribuir, isso, na realidade, é fundamental. E aí, Vitória, quanto se essa liderança está madura ou não, eu acho que existe um despertar, mas existe muito a ser feito no papel, na questão de liderança. Tanto que entra ano, sai ano, você sempre vê lá as pesquisas que são feitas com os CEOs e sempre vem a liderança lá em primeiro lugar como essa necessidade de desenvolvimento. Então, aí depois a gente fala um pouquinho aqui sobre isso, senão a gente fica a vida inteira só conversando sobre isso, né, Adriano? Sim, Com eu acho que é certeza. interessante o que você falou, né? Tipo, essa conexão de propósito, né? Adriano, até é interessante falar isso. Acho que a gente tem vindo anos com essa questão do lógica de controle, né? Acho que a pandemia também trouxe essa mudança, principalmente o híbrido, o trabalho remoto, teve que mudar também um pouco esse mindset desse controle e caminhar para uma gestão baseada em confiança, em autonomia. Como que você acha, como que faz para sair dessa lógica do controle e para essa gestão, conectando também com o que o Rogério falou, com esse propósito, como que a liderança pode fazer essa mudança de mindset? Primeiro, eu tenho uma provocação muito forte, que é nem toda pessoa que está sentada numa cadeira de gestão está liderando. Então, minha primeira colocação aqui, já engrenando mais no tema, é separar muito bem isso, né? O gestor, que está gerenciando coisas, processos, recursos, que é uma das dimensões de quem está sentado numa cadeira de gestão, e poucos estão liderando. Eu atuei como executivo há 30 e poucos anos, por 30 e poucos anos, lidei com muitos gestores, e hoje eu sou um palestrante, um coach executivo, e um dos temas de paixão, de estudo e vocação é a liderança. E eu faço essa provocação na minha palestra e pergunto, quantos líderes tem na sua empresa? E ontem mesmo, né, estava num evento com várias pessoas, vários profissionais, eu fiz essa provocação, e a primeira que me respondeu falou, eu sei de cor, 203. Aí outra respondeu, eu tenho 5, e eu as provoquei. Como vocês fizeram esse exercício? Obviamente, vocês pegaram o organograma da empresa e contaram as caixinhas de gestão. Mas eu tenho uma má notícia para vocês. Desses que estão sentados nessas, por exemplo, suas 203 cadeiras de gestão, talvez 20% está liderando. Porque liderar é sobre habilidade, não é sobre posição, e muito menos sobre personalidade, né?
E aí, ao fazer essa introdução, vem uma provocação muito forte que eu também trago, que é a seguinte: esse gestor hoje que não está conseguindo liderar é porque ele também não está no seu melhor. A gente entende que essa falta, né, de capacidade de liderar, de habilidade de liderar, pelos estudos que eu tenho feito, muitas vezes não é nem porque ele não sabe, ou porque ele não quer, porque ele não está conseguindo. Então, ano passado, eu fiz uma pesquisa para trazer mais dados aqui, com 200 e poucos profissionais de RH, CHROs de empresas nacionais e internacionais que atuam aqui no Brasil, em parceria com a revista Exame, da qual sou colunista, e 114 CHROs responderam à minha pergunta: qual é seu principal pesadelo no momento? E todos eles, todos não, 76% deles responderam: falta de liderança de meus gestores. E em segundo lugar, saúde mental. E ao fazer o estudo mais aprofundado qualitativamente sobre esses resultados, eu cheguei à conclusão de que esse líder que deveria estar liderando, está às vezes, né, conseguindo gerenciar, ele não está liderando a si próprio. Então, se ele não lidera a si próprio, como é que ele vai conseguir ser um líder, né, ter essas habilidades de liderança para liderar a sua equipe? E aí, para concluir, Vitória, para passar mais provocações aí para a audiência e contar com a grande contribuição aí do Rogério, essa pesquisa mostrou também depois que dentro da gestão, né, desse líder, o que mais falta é comunicação, é feedback. E eu falei, nossa, como, né, as pessoas até hoje não sabem o que é dar feedback. E aí, extrapolando, né, esse nível da pesquisa, eu vim aprendendo, estou aprendendo até hoje que esse líder não está liderando a si próprio. É essa busca de resultados forte, né, porque estava dizendo aí, passando a bola para o Rogério também, que esse gestor, né, esse líder, não está conseguindo liderar a si próprio. Então, e uma das causas é, obviamente, o objetivo principal que Rogério tocou, eu concordo plenamente, sem romantizar muito, de qualquer gestor que está numa cadeira, que deveria estar liderando, é gerar resultados para a organização. E, claro, cada empresa tem seu contrato de metas, seus resultados, umas têm peso mais de resultado financeiro de curto prazo, outras equilibram mais isso, curto e longo prazo, tem resultado de cliente, tem resultado de reputação, tem resultado de engajamento de equipe, mas isso varia de empresa para empresa. Mas o foco do gestor é gerar resultados. E com essa pressão que a gente vem tendo de muito resultado, esse ambiente de grandes mudanças, etc., esse gestor super, hiper, mega pressionado, ele não vem conseguindo estar no melhor dele. E muitas vezes a gente vê que, por isso, o segundo resultado é a saúde mental. A gente vê aí pessoas adoecendo, equipes adoecendo, mas porque esse gestor que está nessa cadeira de líder, para mim, a principal questão é essa: ele não está conseguindo liderar a si próprio. Ótimo, muito interessante. Eu acho que até que você falou também, tem muitos estudos também de gente que não quer, né, estar também em posição de liderança. As pessoas, às vezes, tem até um estudo dessa nova geração que não quer assumir, porque eu acho que é o que você falou também, não é questão de posição, né, é sim de comportamento, de como lida com o papel de líder, né. Rogério, eu queria até que você complementasse, acho que também entra um pouco o que o Adriano falou, tipo, como também criar esse ambiente que as pessoas se sintam produtivas sem estarem esgotadas. Até ele falou sobre essa questão desse equilíbrio, né? Qual o conceito que você acha que deve andar junto com produtividade? É o que a gente falou, é importante ter essa questão do resultado, produtividade, mas também o que tem que vir junto para também não chegar no ponto de tipo só focar em resultado e as pessoas ficarem esgotadas e não conseguirem também liderar e fazer também todo o processo da empresa. Bom, legal, Vitória. Eu acho que é um conjunto de ações. A gente não pode simplesmente. A gente sempre gostaria assim, deixa eu pegar aqui, tomar uma pílula mágica aqui e resolveram todos os problemas que nós temos, né? Eu acho que é um conjunto de ações. Então, a primeira coisa é que hoje existe um grande problema sobre a capacidade produtiva das áreas, porque cada vez mais é demandado mais ações. E aí, a gente, por exemplo, nós temos um produto que nós trabalhamos de dimensionamento da força de trabalho, hoje também chamado muito de workforce planning, né? E que isso é importante. Por quê? Às vezes, para você fazer uma determinada tarefa, você precisaria lá de 1 hora.
Mas para você dar conta da demanda que acontece, você acaba fazendo aquilo em 45 minutos. Fazendo uma metáfora aqui, é como um carro. Você está lá dirigindo um carro, precisa ultrapassar, e aí você pisa fundo no acelerador. E aí o ponteirinho lá do contagiro vai aumentando, vai aumentando. Não tem problema a gente trabalhar um pouquinho no vermelho desse contagiro. Só que muitos carros hoje, conforme você chega, se você chega num determinado ponto, ele até desliga, ele corta, né, o giro. Só que quantos de nós ainda não estamos trabalhando num ambiente onde está exigindo das pessoas esse limite? E se isso não for trabalhado, se isso não tiver algo metodologicamente para ser estruturado, muitos motores aí vão pifar. E esses motores, na realidade, são as pessoas. Então, eu entendo que é um conjunto de ações. Então, ok, a gente tem a necessidade de ter uma liderança que promova o engajamento, um ambiente psicologicamente saudável, né? Que gere, que dê mais autonomia para as pessoas, mas existe também um lado físico, digamos, que é a capacidade humana. E aí a gente precisa trabalhar fazer com que as pessoas, colaboradores e líderes também, pensem que para eu aumentar a minha produtividade, não é sempre apenas colocando mais pessoas. A gente tem esse princípio dentro de nós. Se eu levo 10 minutos para fazer do ponto A ao ponto B, se eu tiver que ir até o ponto C, eu vou precisar de um pouco de mais de tempo. Depende. Se você mudar a tecnologia de deslocamento, por exemplo, você pode precisar até de menos tempo. Então, pensar alternativas de forma sustentável, né? A gente não fala do ESG, e caiu meu fone aqui. A gente não fala do ESG, a sustentabilidade ela precisa acontecer em todos os aspectos, inclusive no aspecto na relação do colaborador, porque o colaborador também faz parte da empresa, né? Então, trabalhar o princípio de liderança é fundamental, trabalhar o princípio de ajustes de processos, da capacidade produtiva, também é fundamental. E aí, só para fazer aí um complemento àquilo que o Adriano trouxe aí na fala dele, e que eu acho que foi muito, muito pertinente, mas é o seguinte, por que as empresas sempre precisam de um processo de desenvolvimento de líderes? Porque esse tema sempre está em pauta. E eu tenho pensado sobre isso e eu entendo porque falta uma forma orgânica de desenvolvimento de liderança. E essa forma orgânica, na realidade, no meu entendimento, é quando a gente tem a liderança pelo exemplo. Se a gente trazer nas empresas uma cultura de liderança pelo exemplo de verdade, isso vai ser transformador para as organizações. Há muito tempo atrás circulou na internet um vídeo de crianças que imitavam os pais. Então, o pai agredindo a mãe, o irmão agredindo a irmã, a mãe xingando ali o cara do trânsito e a filha de trás fazendo a mesma coisa. Isso é a liderança pelo exemplo no sentido ruim. Agora, se o que falta nas pessoas é esse princípio que Adriano trouxe das pessoas serem não chefes, mas verdadeiramente líderes, por que não fomentar isso? Que aí seria uma forma da gente diminuir esse gap e de uma forma estruturada, sustentável e orgânica. A gente precisa, no meu entendimento, repensar a forma que nós estamos desenvolvendo os líderes, porque o que a gente mais vê é um amontoado de sala de aula, e isso não funciona, e faz tempo que não funciona. Ótimo, até interessante, até, Adriano, eu queria que você falasse também um pouco disso, de como auxiliar, né, tipo, agora uma coisa um pouco mais prática, assim, como auxiliar essa liderança e RHs a gerirem melhor, né, esses processos e alcançar uma produtividade não só mais responsável, mas de fato eficiente, assim, acho que também para a Adriana e também, Rogério, se quiser complementar, como que vocês acham que poderia auxiliar a liderança e os RHs também
a mudarem um pouco essa visão? Quantos profissionais trabalham na sua empresa? Essa é uma pergunta que eu adoro fazer também. E geralmente eu escuto 1.500, 279, 16 mil, 100 mil colaboradores, e eu tenho falado, não, provavelmente 72% trabalha e 28% não está trabalhando, não está produzindo, porque não está engajado. E a gente sabe porque as pesquisas mostram que o principal fator de desengajamento é a chamada liderança, que aqui eu estou até dando um plus aqui, estou dando um prêmio aqui para esse gestor, chamando de líder, sendo que muitos deles, para mim, não estão liderando ninguém, né? Mas, em toda a minha experiência, eu concordo com o Rogério quando ele diz, não tem uma pílula, uma bala de prata, mas tem todo um processo, né, de gestão aí para que a gente possa ter realmente o desenvolvimento, né, da liderança, que vai desde do estabelecimento do que é ser um líder de fato, né, da contratação, do preparo e etc. Mas nada substitui para mim a própria responsabilidade desse gestor de buscar desenvolver suas habilidades. E essa é a boa notícia, né? A boa notícia é de que não é sobre posição, não é sobre personalidade, é sobre habilidade. E se é sobre habilidade, ela pode ser desenvolvida, ela pode ser aprendida. Então, o Rogério citou muito aí a questão do exemplo, que para mim é uma questão muito forte aí de desenvolvimento, né, das pessoas, ter mentores, ter exemplos a seguir. Mas eu dou assim dicas muito práticas muitas vezes, né, que é a seguinte, principalmente a quem está assumindo um cargo de liderança, de gestão pela primeira vez. Eu falo, não perca a memória, não deixa de lembrar do que seus gestores fizeram enquanto você era somente um liderado e que engajava uma equipe, como fazer um reconhecimento público de alguém que se destacou. Não deixa de fazer algo que desengaja a equipe, como, por exemplo, ir a uma reunião estratégica da empresa, voltar, olhar para a sua equipe e não compartilhar nada do que foi discutido lá. E cuidado também com as coisas que você faz que desengajam uma equipe, como chamar a atenção de um colaborador de forma negativa em público. Então, muitas vezes eu vejo e provoco, né, esses gestores que assumem a cadeira pela primeira vez, não perca sua memória. E eu tenho uma definição, Vitória e Rogério, de liderança que eu usei por muito tempo, né? Líder não é sobre ser perfeito, é sobre ser exemplo. Mais de uns 10 anos para cá, eu vim me provocando bastante, principalmente aí no mundo pandemia, pós-pandemia, eu dei uma ressignificada, incluí uma outra frase, e que isso serve aí no meu trabalho atual de desenvolvimento de líderes, que é liderança não é só sobre ser perfeito, não é só sobre ser exemplo, é sobre ser humano, que é o cargo mais alto que eu acredito que a gente possa ocupar no momento, né? E ser esse líder, né, que tem essa conexão humana, que é estar próximo, você citou aí pandemia, você citou aí comando e controle, ou confiança e engajamento. Eu falo, para você conquistar uma relação de confiança, de engajamento com o seu time, é só você como gestor conseguindo chegar nessa terceira dimensão dessa minha definição, que é ser esse líder que se aproxima das pessoas, que conhece as pessoas, que se conecta com as pessoas, que mostra que também não é perfeito, tem suas vulnerabilidades e que está ali fazendo essa gestão e liderando, né, de forma humana, presente e principalmente conectada. Então, eu agora assumi aí um desafio, né, de transformar gestores em líderes e inspiradores pelo país, e esse é um trabalho que eu tenho feito e tenho aprendido bastante. Mas Rogério aí tem um grande trabalho também, pode colaborar aí com as minhas provocações, ele que tem aí muita metodologia, tem muito conhecimento, muito mais do que eu, para poder colaborar aí nessa questão, tá? Ótimo, nossa, acho que falou bem legal. A gente está chegando no final, Rogério, acho que você pode complementar também, mostrar também, trazer um pouco o seu ponto. A modéstia aqui do nosso amigo aqui tá demais, não? Porque não é assim, não. A gente só agrega um pouquinho, mas a vivência de cada um é o que importa. Bom, eu vou buscar assim uma linha para a gente poder falar do papel, daquilo que eu enxergo do que é o papel do RH, tá? Em primeiro lugar, eu acho que o RH ele precisa estruturar e pensar diferente para que essas questões é, é, para a gente ter uma produtividade responsável seja mais eficiente.
A primeira coisa é não pensar em ações isoladas. O grande problema que a gente tem é que, eu quero pensar sobre remuneração, eu quero pensar sobre dimensionamento, eu quero falar sobre planejamento. Só que nós estamos vivendo numa era de alta complexidade, não por uma alta dificuldade diretamente, mas pela questão da multidisciplinaridade das tarefas que acontecem, e nós somos um organismo vivo. Então não adianta a gente querer olhar as questões de uma forma isolada. Nós precisamos aumentar a nossa capacidade, a nossa visão sistêmica, inclusive ao propor soluções para as organizações. Isso é fundamental. Se a gente tiver uma linha convencional, nós vamos resolver problemas convencionais. Mas o que existe hoje nas empresas não são problemas convencionais, são problemas complexos e muito particulares. Então, a primeira coisa é qual é a conexão e a interdependência que existe de todos os assuntos que tratam. Nós não vamos resolver um problema de liderança, ou um problema de saúde mental, ou um problema de competência de forma isolada. Então, para isso, eu entendo a necessidade de ser revisto esse processo de formação de liderança, porque não existe nas empresas a formação de líderes. Como eu comentei, o que eu vejo é um amontoado de sala de aula. E cada vez que eu vejo isso, eu me deparo com empresas, por exemplo, dizendo assim, caramba, os meus gestores não sabem, não entendem qual é o papel deles. Por quê? Porque se a gente pegar lá nos princípios, né, da metodologia do pipeline, da liderança, por exemplo, eles não sabem qual é o papel deles em cada uma das etapas. Mas não sabem por quê? Porque talvez isso não esteja corretamente mapeado, não esteja estruturado. E aí a gente não tem como exigir o desempenho das pessoas de uma forma adequada sem antes ter feito o empenho. Então, primeiro vem a parte do empenho. E aí, nesse sentido, nesse conjunto conectado, o que eu entendo? Quais são as competências de sustentação do negócio, em primeiro lugar? Para cada competência de sustentação do negócio, o que eu espero do CEO, o que eu espero do diretor, o que eu espero do gerente, de supervisor, de cada um dos níveis hierárquicos. Daí, quando a gente fala de liderança, existe uma parte comportamental importante, mas eu vou ter também uma parte estrutural de responsabilidades. E a união dessas duas questões, tanto da parte comportamental, mais da parte das responsabilidades que cada um deve executar, isso, na realidade, vai fazer o despertar. Né? E isso, na realidade, faz parte da habilidade, né? Como foi dito aqui pelo Adriano. Então, essa parte estruturante, essa parte estrutural, essa parte sistematizada, na realidade, é a que vai transformar. A gente não vai resolver um problema sem método. Então, eu sou muito dessa linha de precisamos ter método e esse método precisa juntar esses pontos, essas questões. Acho que essa é a principal dica para o RH e aí, em cima disso, o RH vai estar aumentando a capacidade de gerar negócios das suas pessoas, da sua equipe, tanto de líderes quanto dos colaboradores. Ótimo, que legal. A gente está chegando ao final, mas que papo enriquecedor. Acho que vocês trouxeram importantes provocações e insights também para o nosso público. Muito obrigada, Adriano e Rogério. Em nome de todo o Grupo Top RH, eu agradeço a participação de vocês. Sobre o assunto, se vocês tiverem alguma palavra final para acrescentar rapidinho. Adriano, se quiser. Eu só gosto de provocar que há um bom tempo eu escuto aquela frase, a cultura como estratégia no café da manhã, que atribuem a Peter Drucker, e eu, na minha função executiva, tentando viabilizar projetos de estratégia de cultura em organizações enormes, desafiadoras, eu me deparei com essa questão aí principal da falta de liderança, né, nos gestores, e isso me impedia muitas vezes de executar bem, né, a estratégia e de fortalecer a cultura. Então fiz mais uma derivada aí de algumas frases, eu adoro fazer isso, que acho que para mim fica muito concreto,
E eu falei que a frase "a cultura como estratégia no café da manhã", ela foi também ampliada com a minha provocação de que a falta de liderança devora a estratégia e a cultura no café da manhã. Ou seja, né, se a gente não tem realmente profissionais com essa capacidade de liderar em cargos de gestão, a sua estratégia vai correr risco de ser executada e a sua cultura correr riscos de não ser fortalecida, né? Então, agradecer a você, Vitória, ao Rogério aí, grande parceiro aí, né? E realmente é um cara que eu já sigo aí há muito tempo, né? A consultoria Leme muito conhecida. Isso não é modéstia demais, não, Rogério. Aqui é autenticidade da minha parte. Quando eu acho que é genuíno, eu abro o coração e faço mesmo, né? Então, uma honra estar com você aqui. E agradecer aí a audiência que está nos seguindo, né? E pedir aí, não só, não pedir votos, né? Mas eu tenho provocado, né? Eu estou concorrendo a categoria influenciador de RH e depois de 32 anos como executivo, né? Eu provoco que eu sou um influenciador de RH, que é RH como todos vocês aí, né? Com todo respeito aos meus concorrentes, né? Eu estou aí nessa minha campanha do influenciador de RH, que é RH como a grande maioria aí dessa audiência, e eu amo o RH e sigo aí minha jornada com muito orgulho, tá bom? Agradeço aí a oportunidade e vamos em frente. Legal. A gente... Vitória, na pergunta anterior a gente falou do apoio do RH, né, para o RH, eu falei muito disso, e aí agora eu queria encerrar aí como um apoio para os gestores, para os líderes. A gente ouve muito aquele ditado, né, que as pessoas reclamam dos seus líderes e aí começam a falar assim, que ele não tem o discurso coerente com a prática. Então, ter o discurso coerente com a prática, eu acho que essa frase está totalmente errada porque ela está invertida. Então, que a nossa liderança possa ter a prática coerente com o discurso. Eu acho que esse é o grande ponto da coerência, e quando a gente viver isso, a gente vai estar levando o nosso propósito, e o nosso propósito sendo trabalhado com muita ênfase, com muita dedicação, isso vai envolver e vai ser o exemplo para os demais. Então, que você, líder, que você, gestor, possa, na realidade, ter a prática coerente com o discurso, porque o discurso a gente está preparado, o que a gente precisa mesmo é praticar. E então eu queria agradecer, dizer que é um prazer aqui, essa é a 10ª indicação da Leme, né? Fomos vencedores 6 vezes, e a concorrência vai ficando cada vez mais dura, viu, Adriano? Mas isso faz parte, né? E ainda bem que vai ficando, né? Porque a gente vai refinando, não é isso? Mas só de estar aqui já é um grande valor, é uma grande honra. Então, agradecer a todo o grupo, né, que faz essa preparação desse prêmio, que é um desafio, né? E, Vitória, agradecer também o convite aqui, a sua moderação. E Adriano, agradecer as suas palavras, desejar aí uma excelente campanha, e a gente também continue te acompanhando aí, tá bom? Um grande abraço a todos vocês. Obrigada, gente. Eu agradeço também a participação de vocês dois, também em nome do grupo Top RH, agradeço também vocês estarem aqui, e também boa sorte, né, é o que o Rogério falou também, acho que só de vocês estarem, né, no top 5 já é também uma grande vitória, mas agora rumo à estrela, né, vamos ver, agora a gente vai, em breve saberemos os vencedores. Bom, eu queria agradecer também quem esteve aqui com a gente acompanhando, convido vocês também a assistirem as demais rodas de conversa que acontecem na sequência desta trilha e nas demais. Além disso, deixo convite também para os profissionais de RH para participar da votação do Top of Mind de RH, que lembrando que as votações vão agora até o final do mês, dia 30 de setembro. Então, acesse o nosso site, vote topofminddrh.com.br e participe. Obrigada, até a próxima. Para conhecer mais sobre o prêmio e todos os indicados, tenha sempre por perto os anuários Rumo ao Top e os eleitos. Acesse e receba a edição impressa ou digital. A votação para o Top of Mind de RH termina no dia 30 de setembro. Acesse e vote. Garanta seu lugar na noite de premiação deste ano. Os ingressos já estão à venda.
E não se esqueça de interagir com a gente nas redes sociais. Marque Top of Mind de RH no LinkedIn e Instagram e a nossa hashtag 28TopRH.